Se você está aqui no vídeo, é porque você tem interesse em aumentar as vendas da sua agência. E eu, em 4 passos simples, vou te mostrar todo o passo a passo que você precisa ter para que você consiga sair do zero e bater seus 50k com facilidade na sua operação. Então, qual é o primeiro ponto de tudo que você precisa ter esse conceito muito bem claro na sua cabeça? É que a geração de demanda é o que muda completamente o jogo de qualquer empresa, seja agência, seja qualquer outra empresa de verdade no mercado. Mas quando a gente fala agora sobre o assunto de agência, você precisa entender que, cara, você precisa, a primeira coisa de tudo é você montar um bom canal de aquisição de reuniões de vendas para você. Porque, diferente de outras empresas, a prestação de serviço por agência, seja tráfego, seja design, seja IA, ela ocorre aqui de uma maneira onde a venda é feita através de reuniões de vendas. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, cara, é que você tem que trazer o máximo de reuniões possíveis para a sua empresa. Quanto mais reuniões de vendas você tem, mais que pessoas vão estar ouvindo sobre a sua solução e mais também se consegue gerar oportunidade de vendas a ponto realmente você precisar contratar pessoas para que toda a operação rode. Mas quando a gente para ver toda a cadeia de uma empresa, de uma agência, a geração de demanda é o que muda tudo. Então, entenda esse conceito, cara, e antes de você focar na parte operacional, antes de você focar em comprar mais um curso, mais uma mentoria sobre um assunto operacional, cara, foque em primeira coisa de tudo é você começar a entender como é que eu faço hoje para sair do status onde eu estou hoje, com poucos clientes ou com muitos clientes, não sei como é que está a sua realidade hoje, mas como é que eu faço para sair do status zero que eu estou hoje, para realmente começar a acelerar e ter reuniões de vendas todos os dias. Então, entenda essa linha com clareza na sua cabeça e também monte um plano de ação para isso acontecer, tá? Mas o primeiro ponto é você entender que esse conceito da geração de demanda tem que ser uma prioridade na sua operação. Entendendo isso, a gente vai começar a gerar reunião de vendas para sua empresa. Próximo passo, a gente agora entender como é que eu posso pegar essa reunião de vendas que vai estar sendo gerada para começar a fazer com que o meu produto, a minha oferta, seja atrativa para esse público. Então, nesse caso, o que a gente sempre faz? A gente cria aqui um objeto brilhante. Então, eu basicamente vou pegar uma solução que já existe no mercado e fazer com que essa solução ela pareça diferente da maioria. Ela pareça realmente ser algo diferente do que o mercado já entrega. Então, eu vou criar o que o mercado hoje chama, o mercado digital chama hoje, de mecanismo único, que é a mesma coisa que a gente chama de objeto brilhante. A mesma coisa, só um nome mais bonito aí. Então, qual que é o ponto? Se eu pego aqui um serviço meu, vamos supor que eu entregue um tráfego pago que seja representado por essa caneta. Se eu entrego esse tráfego pago para o meu cliente hoje, que é do mercado imobiliário, e eu falo para ele que é um tráfego pago, eu vou realmente ser encaixado na mesma caixa onde outros gestores, outras agências falam sobre o tráfego pago. Então, quanto mais você conseguir criar algo único, um método único para sua empresa, e vender não como tráfego pago, por exemplo, não como IA, não como social media, não como o produto que o mercado já fala, mas como vender como se fosse um mecanismo, como um sistema, como um método, eu vou começar a não ser cobrado, não ser cobrado. Eu realmente vou passar uma percepção de valor muito mais alta do que o mercado está acostumado a passar, está acostumado a cobrar. Então, se eu tenho um gestor de tráfego hoje, que é em tese meu concorrente, que cobra R$ 500 para fazer esse mesmo tráfego pago, eu pego a minha solução, encaixo ela de maneira um pouquinho diferente, empacoto ela de maneira um pouquinho diferente, e agora eu falo, olha, eu não vou fazer com você um tráfego pago, vou fazer com você um sistema inteiro de geração de demanda, onde o tráfego é um dos canais que a gente vai utilizar, mas não somente o único. Todo o restante, isso também vai ser entregue no nosso trabalho junto com você. Então, isso faz com que a percepção de valor do seu cliente não seja a mesma do que alguém que cobra aqui para fazer um tráfego pago, entende? Então, qual que é a tese toda que eu quero disfarçar nesse segundo ponto? É você fazer com que o seu cliente veja você não como algo comum no mercado, mas como um mecanismo único que você tem na sua empresa, com um método único que você tem na sua empresa, sistema, o que você quiser chamar, onde seja algo que ele nunca viu na vida. Ele tendo esse sentimento e tendo essa percepção de que a sua empresa é algo diferente, que ele nunca viu na vida, você vai cobrar um preço muito mais alto, muito mais caro no mercado, ele vai aceitar, porque ele nunca viu isso aqui em outras empresas. Então, vale a pena ele pagar, cara, 10 vezes mais caro pela sua empresa, pela sua solução, porque é o que vai gerar resultado, entende? Então, entenda esse conceito, aplique isso para a sua realidade. Thiago, faço serviço aqui de tráfego, design, de IA, de web design. Cara, não importa. O entregável, o que você faz, é somente o entregável. O serviço é só entregável. Mas a questão de você empacotar com uma solução completa, uma solução onde tenha outros olhos para o seu cliente, é muito melhor. Porque senão o seu serviço vira commodity. E commodity, o que muda de um para outro é o preço. Bom, então recapitulando. Até agora você tem uma geração de demanda acontecendo e tem também um produto, tem também uma oferta onde faça sentido para aquele cliente, onde ele veja você com outros olhos.
com outra maneira realmente de ver aqui do que ele vê o mercado. Tá? Então ele basicamente viu a sua oferta e falou, cara, isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a ver. Então vale a pena eu pagar mais. Tá? Então o que a gente fez até agora foi isso. Terceiro passo também que a gente tem que ter aqui em conjunto com todo mundo é o quê? A gente fazer com que a pessoa que vá para a reunião com você se consiga ter um sistema de fechamento de reuniões em vendas, fazer com que alguém que nunca te viu na vida antes consiga vir aqui numa reunião com você e veja valor suficiente a ponto de pagar para você pelo seu serviço, pelo seu método, pelo seu sistema, que é também nosso objeto brilhante que a gente também criou no passo anterior. Então, quando eu entendo que toda reunião de vendas é igual, é muito mais fácil você que está do outro lado entender como funciona para fechar uma reunião de vendas. Porque se eu sei que toda reunião é igual e o que muda de uma reunião para outra é o lead, é o cliente potencial que está na ponta me ouvindo, é muito fácil. Se eu entender então o sistema, o passo 1 até o passo 11 para fechar a venda, e eu aprender isso aqui, masterizar isso aqui, não importa com quem eu faço a reunião, é só seguir o processo, entende? Então, entendendo esse conceito, cara, você começa realmente a fazer vendas com muito mais facilidade. Quando eu pego para treinar um closer hoje da nossa operação, eu sempre trago a primeiro entendimento de que, cara, você tem que entender todo o passo a passo da reunião para que você consiga começar a executar com os potenciais clientes. Então, o que isso quer dizer na prática, tá? Você que tá ouvindo esse vídeo. Seguinte, você vai ter reunião de vendas, vai ter também um produto muito bem alinhado, mas você tem que entender o sistema de fechamentos para fechar essas vendas. Aqui também, inclusive, nesse canal do YouTube, cara, tem muitas coisas, muitos vídeos sobre fechamentos. Se você quiser também aprender um pouco mais sobre, cara, vem aqui, tem também outros vídeos que falam sobre fechamentos, passa também todos os passos para fechar também a venda. Então, vai lá, cara, pega acesso do conteúdo e vê, tá? Tá aí gratuito para você pegar. São 6 anos da minha vida sobre fechamento de vendas, até hoje, no caso, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, aproveita e também já aprende o sistema inteiro de fechamentos, tá? Então, tem reunião, tem oferta alinhada, tem também um sistema inteiro para fechamentos. Agora, o que eu preciso fazer para que eu consiga bater do zero, sair do zero, bater meus 50k com facilidade na minha empresa? Agora, você começar a criar um playbook operacional e começar a delegar funções. Quando você está crescendo uma agência do zero, a última parte que você vai querer delegar é a parte comercial. Então, nesse caso, o quarto passo que você vai ter aqui para executar, cara, depois de você acertar esse comercial todo, é você começar a delegar o seu operacional. Porque você como dono de negócio, você como dono de agência, você precisa focar em ações, que nesse caso é a parte comercial, que vão gerar grana para você diretamente. Qualquer ação operacional, qualquer ação de subir uma campanha, de montar uma arte, montar um site, tem que ser delegada. Não para ontem, não quando você não tiver cliente nenhum, mas conforme o tempo for passando, se você tivesse nos seus 10 a 20k, já dá para você começar a delegar funções operacionais que antes você fazia, só que hoje, se você para fazer, não vale mais a pena, porque você começa a parar de prospectar, começa a parar de fazer tantas reuniões de vendas assim do que você poderia fazer, e assim por diante. Então, quanto mais também você conseguir delegar funções no operacional, melhor. Só que, em vez de você pegar alguém, cara, jogar essa pessoa na sua empresa, cara, pegar e ela se virar para fazer as funções que você antes fazia, você vai fazer o quê? Se você tem os fechamentos acontecendo, se você tem realmente todo o restante, todos os 3 passos anteriores acontecendo, isso aqui agora é muito mais questão de você pegar o que você antes fazia, que estava na sua cabeça, aqui de maneira mais não física, de maneira não clara, e começar a trazer agora para o papel. Começar a gravar áudios, começar também a gravar vídeos, para que qualquer funcionário seu, qualquer freela também que você venha contratar, cara, seja muito fácil ele pegar aquele material, entender o que ele tem que fazer e começar a executar. Então, Thiago, vendo hoje, cara, tráfego pago. Pô, cara, treina o gestor de tráfego. Para de atender conta de cliente. Se você está entre 10 e 20k, não tem por que mais você ficar nessa função. Pega um freela e você com o seu tempo que agora vai estar disponível, foca em fazer reuniões. Foca em, cara, conseguir ter mais reuniões. Foca em fazer mais vendas. É que vai realmente botar mais dinheiro no seu bolso, né? Então, depois que você faz isso, funciona. Então, para que eu consiga chegar nesse ponto, eu preciso primeiro criar um playbook. Preciso primeiro criar um manual para que esse funcionário que vai entrar na sua operação consiga saber o que fazer ou não, tá? Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora. A primeira coisa, geração de demanda é o game de qualquer agência. Se você hoje está crescendo uma agência agora, está também começando uma agência agora, você não vai focar hoje em montar processo operacional. Não precisa, não tem porquê. Ah, Thiago, mas um guru falou para mim, essa pessoa falou para mim, cara, não precisa fazer, tá? Falando aqui como alguém já está nesse mercado há 6 anos, já quebrou uma agência, cara, quebrou, na verdade, 2 operações, quebrei uma operação 2023, que faturava 65k mensal,
Enfim, então, tudo no game, então consigo também te dizer com bastante clareza. Foque em gerar demanda, primeiro passo. Segundo passo, entenda também como montar sua oferta de maneira onde seja atrativo para o seu cliente. Fazendo isso, o cliente vai pagar muito mais caro do que ele está acostumado a pagar por outras soluções do mercado. Terceira coisa, entenda como fechar a reunião de vendas. Se entendendo como gerar demanda, fazer a sua oferta ficar atrativa e fechar a venda, cara, entrando o cliente e te pagando, a questão de você contratar pessoas boas se torna muito mais fácil. Só que se você hoje está preocupado em deixar a casa arrumada, deixar o operacional montado, montar um playbook antes de você ter vendas acontecendo, cara, vai dar ruim na sua empresa. Porque você realmente aqui vai ter um foco tão grande de deixar a casa tão pronta, a casa tão linda, que você vai esquecer do principal. A venda, ela tem que existir, porque senão a empresa não existe, senão a agência não existe. Então você vai ficar tão bitolado em aprender IA e aprender o que também for, e vai esquecer que o financeiro tem que estar alinhado. O financeiro tem que estar entrando ali também na sua empresa. Então, você fez venda, está aprendendo mais sobre vendas como um todo, está também fechando mais vendas. Agora você vai começar a documentar as funções que você fazia antes, as tarefas que você fazia antes na sua empresa, da maneira operacional, tarefas operacionais como um todo. Você vai começar a documentar o que você faz hoje, para que quando chegue alguém na sua empresa, um editor de vídeo, um gestor de tráfego, ele veja o que você já fazia antes e também comece agora também a executar ele mesmo. Então, fazendo isso, você vai começar a ter reuniões, começar a fazer vendas, também começar a poupar tempo seu do operacional para agora começar a fazer vendas. Tendo essa estrutura, é impossível você não fazer seus primeiros 50k com facilidade na sua empresa. Quer dizer, facilidade é um termo complicado, né? Mas é impossível você não fazer os seus 50k, tá? De maneira bem sincera, é o que você tem que fazer para começar a acelerar, começar a vender e também começar a chegar a outro nível também de game, de empresa no teu lado. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa estrutura inteira de empresas e tem também interesse em aprender sobre a parte comercial para vender mais, para prospectar, para escolher o nicho certo, eu tenho também aqui um produto chamado Código Zero. O produto é um curso que eu tenho, é um curso gravado, onde eu pego toda a minha metodologia, pego tudo que eu faço diariamente na minha própria operação e me trago para você com muita clareza. Então, questão de prospecção, escolha do nicho certo, oferta também da maneira certa. Você pode clicar aqui no primeiro link da descrição, primeiro link também que está dos comentários e também entender um pouco nesse fundo e ver se faz sentido ou não para você. Caso faça, eu te espero lá. Caso também não faça, pode também acompanhar aqui o YouTube, já tem muita coisa também para você. E, bom, eu te vejo no próximo vídeo.